pessoal? Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre expressões fracionárias, tá ok? Então, são simplesmente frações, não é isso? Ou seja, a razão, o quociente ou a divisão, só que de duas expressões algébricas, tá ok? Então, antes de mais nada, nós precisamos definir algumas coisinhas, né? Das expressões fracionárias. Bom, existem dois tipos de expressões fracionárias. Nós podemos ter as expressões fracionárias que são não racionais e as que são racionais, tá ok? Então, qual é a diferença entre essas duas expressões? Bom, a gente diz que uma expressão fracionária, né, ou uma fração, ela é racional se aqui no numerador e no denominador nós tivermos dois polinômios. Tá ok? Então, se forem dois polinômios, e aí nós temos que retomar a definição de polinômios que nós vimos lá na nossa aula de fatoração, tá ok? Aqui está a definição. Então, é um número, né, o que a gente chamava de um coeficiente, nesse caso aqui era o coeficiente principal, vezes uma certa, isso aqui é um polinômio em x, tá certo? Então, vezes um certo valor, 1x elevado a um certo expoente, então nós tínhamos vários termos com vários coeficientes, né? E o AN era o nosso coeficiente principal, ele tinha que ser diferente de zero, e o N tinha que ser um número positivo inteiro, tá ok? Então, o polinômio, nós sempre escrevemos ele na ordem decrescente, então significa que esse expoente aqui é maior do que esse expoente e assim por diante, tá ok? Então, aqui nós temos dois polinômios, a fração, né, a razão de dois polinômios, então nós dizemos que essa expressão fracionária, ela é racional. E aqui, nós temos um polinômio em cima, mas raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 não é um polinômio, tá ok? Então, essa expressão fracionária, ela não é uma expressão fracionária racional, ok? Os polinômios, né, como nós vimos nas outras aulas, eles são definidos, tá, para todos os números reais. Mas existem expressões algébricas, né, que podem ser definidas apenas para alguns números reais, tá ok? E aí, então, esse conjunto de números reais para os quais essa expressão algébrica é definida é o que nós chamamos de domínio, tá certo? Então, aqui um exemplo. Isso é um polinômio, 3x ao quadrado menos x mais 5 é um polinômio. Logo, se é um polinômio, o domínio é o conjunto, tá ok? Dos números reais, tá ok? Muito bem. Vamos para um outro exemplo. Aqui nós temos raiz quadrada, né, de x menos 1. A raiz quadrada, ela só é definida para os reais não negativos. Significa, então, que o meu x menos 1, ele tem que ser um número maior ou igual a zero, tá ok? Ela só é definida para números reais positivos ou iguais a zero, né? Então, isso implica que o meu x, ele tem que ser maior ou igual a 1, tá certo? Então, qual é o domínio dessa expressão? O domínio dessa expressão, ela fica no intervalo 1 até mais infinito. Ok? Vamos ver essa outra fração aqui. X dividido por x menos 2. Bom, não existe, tá certo, a divisão por zero. Isso significa, então, que o meu denominador aqui, x menos 2, ele tem que ser diferente de zero e, portanto, x tem que ser diferente de 2, tá certo? Então, qual é o domínio dessa fraçãozinha? Então, ela é dada por todo o conjunto de números reais, tá ok? Exceto x igual a 2. Então, exceto o número 2. Vamos falar agora sobre simplificação de frações, tá ok? Então, nós vamos escrever essa fração, x ao quadrado menos 3x dividido por x ao quadrado menos 9, na forma reduzida e verificar qual é o domínio. Bom, então, vamos olhar inicialmente para essa fração original aqui, tá certo? Por quê? Olha, nós sabemos que não existe divisão por zero, tá? Então, nós já vemos aqui na nossa fração original aqui, que o valor de x, ele tem que ser diferente de 3, porque quando eu substituir aqui 3 ao quadrado é 9, 9 menos 9 é 0, tá certo? Então, nós já vemos que no domínio nós não podemos ter
esse x igual a 3. Bom, vamos agora reduzir a fração, tá certo? Então, nós temos aqui um x ao quadrado menos 3x sobre x ao quadrado menos 9. E nós temos que reduzir isso daqui. Bom, o que nós vamos precisar para reduzir essa fração, não é? O termo de cima, o numerador e o denominador. Nós vamos ter que nos lembrar, tá, das nossas aulas de fatoração de produtos notáveis. Nós vamos precisar daquele conteúdo que nós aprendemos lá, tá, para conseguir reduzir, então, esses dois polinômios e reescrever essa fração na forma reduzida, ok? Bom, então, se nós retomarmos a nossa aula, olha só, lá de fatoração, a primeira coisa que nós dizíamos lá que é necessário fazer, colocar os termos comuns em evidência. Então, olha só que aqui nós temos x ao quadrado menos 3x. Então, vamos colocar o x em evidência e isso fica como um x menos 3. Muito bem. E essa parte aqui de baixo, x ao quadrado menos 9, nós podemos lembrar que o que é x ao quadrado menos 9? Isso é um x ao quadrado menos 3 ao quadrado, tá ok? E aí, se nós retomarmos lá a nossa aula de fatoração em produtos notáveis, nós podemos ver que a diferença de dois quadrados pode ser escrita como a multiplicação, por exemplo, x mais 3, x menos 3, tá ok? Então, se eu aplicar a distributiva aqui termo a termo, nós vamos voltar para essa diferença aqui. Muito bem, e olha só agora o que acontece, né? X menos 3 aqui multiplicando, aqui também, nós podemos cortar, e isso sobra x sobre x mais 3. Então, essa aqui é a forma reduzida dessa expressão original, dessa fração original, tá ok? E qual é o domínio aqui agora? Bom, nós já sabíamos que x tinha que ser diferente de 3, lá pela nossa fração original, e vamos ver aqui agora. De novo, não existe divisão por zero. Então, x mais 3 também tem que ser diferente de zero, tá ok? E, portanto, x tem que ser também diferente de menos 3. Então, qual é o domínio, tá? Para essa nossa fração aqui, o domínio é o conjunto dos números reais, tá certo? Exceto os números menos 3 e 3. Tudo bem? Bem simples, né? Vamos ver mais um exemplo, ok? Vamos escrever na forma reduzida agora, 2y ao quadrado mais 6y dividido por 4y mais 12. Então, isso vai ficar um 2y ao quadrado mais um 6y dividido por um 4y mais 12. Muito bem. Então, de novo, primeira coisa, colocar termos comuns em evidência. Então, y, nós podemos pôr, na verdade, aqui 2y, tá certo? Porque, olha, 2 aqui, 6, nós podemos colocar 2y em evidência. Então, aqui sobra y mais 3. Muito bem. E aqui embaixo, aqui nós podemos colocar o número 4 em evidência. Aqui também vai sobrar, então, y mais 3. E agora, olha só, y mais 3 com y mais 3. Podemos simplificar, não é isso? E vai sobrar apenas 2y sobre 4, que é a mesma coisa que y sobre 2, ok? Então, essa fração na forma reduzida é apenas um y sobre 2, certo? Um outro exemplo agora. Um y ao quadrado menos y menos 30 dividido por y ao quadrado menos 3y menos 18 na forma reduzida, ok? Então, de novo, nós temos que lembrar lá das nossas aulas de fatoração, tá certo? E nós precisamos reduzir esse y ao quadrado menos y menos 30 e também esse denominador aqui. Muito bem. Então, se nós retomarmos aquelas aulas, nós vamos lembrar que para reescrever isso daqui, na forma reduzida, nós precisávamos encontrar as raízes, tá certo? Dessa expressão. Então, y ao quadrado menos y menos 30, nós podemos pensar, lembrando, tá? Só para vocês retomarem, então, aquela aula, né?
que as duas raízes, então os dois números que nós encontrássemos, né, para as raízes dessa equaçãozinha, o produto delas teria que ser igual ao produto do coeficiente A com o coeficiente C, que nesse caso aqui para a gente é menos 30, tá ok? E além disso, a soma das duas raízes teria que dar menos 1, tá ok? Porque aqui, né, o coeficiente aqui é menos 1, tá? Então, nós precisamos encontrar dois números que multiplicados dão menos 30 e que somados dão menos 1. Olha, então é facinho, não é? Uma das raízes nós podemos escolher como sendo o número 5 e a outra como sendo o número menos 6. Por quê? Menos 6 vezes 5 é menos 30 e menos 6 mais 5 é menos 1, tá ok? Então, nós podemos reescrever o y ao quadrado menos y menos 30, usando essas raízes aqui para definir, ok? O coeficiente desse termo. Então, isso fica y ao quadrado mais 5y menos 6y, veja que eu estou multiplicando o termo y pelas raízes, tá ok? Menos 30. E agora nós vamos agrupar aqui esse termo com esse termo. Eu já escrevi numa ordem interessante para mim, tá ok? Para fazer esse agrupamento. Porque aqui eu posso colocar o y em evidência e aqui vai sobrar então um y mais 5. E aqui eu posso colocar menos 6 em evidência e isso fica y mais 5 também, porque menos 6 vezes y é menos 6y, menos 6 vezes mais 5 é menos 30, tá ok? Muito bem, então olha só que isso resulta para mim em y mais 5, y menos 6. Então, isso é a forma reduzida de y quadrado menos y menos 30, tá ok? Deixa eu corrigir aqui, um menos só. Menos 30. Muito bem. Ótimo. E o mesmo procedimento nós temos que fazer para o denominador. Bom, então agora nós temos que fazer o mesmo para o denominador, tá certo? Então, vamos reescrever o y ao quadrado menos 3y menos 18 numa forma reduzida. Então, de novo, temos que achar as raízes para esse polinômio, tá certo? Então, de novo, são dois números. Tal que se eu pegar a multiplicação deles, aqui também, né, das duas raízes e também aqui desses coeficientes, o A e o C, eu tenho que ter um resultado que é menos 18, e a soma das duas raízes, tá ok? Tem que ser menos 3. Veja que A e C não é o coeficiente daqui e o coeficiente aqui, tá certo? Não é o 1 e o menos 18. Isso aqui são as duas raízes, tá ok? Os dois números que nós temos que encontrar, que multiplicados dão exatamente o valor 1 vezes o valor menos 18, que é menos 18, e somados dão o coeficiente B aqui no caso, que é menos 3, tá certo? Então, quais seriam esses números? Então, essas duas raízes, y1 e y2, também é só a gente pensar um minutinho que chegamos ao valor 3 e menos 6. Por quê? 3 vezes menos 6 é menos 18 e menos 6 mais 3 é menos 3, tá certo? Então, essas são as raízes para esse polinômio e aí nós podemos, então, reescrevê-lo. Vamos escrever aqui de uma forma conveniente, tá certo? Então, menos 3y... Desculpa, mais 3y, né? Menos 6y, menos 18. E aí, então, aqui eu posso pôr o y em evidência, fica y mais 3. E aqui, menos, posso pôr 6 em evidência, e aqui também fica y mais 3. Porque a hora que eu fizer a distributiva, volta para essa parte aqui. Aqui nós temos y mais 3, y menos 6, tá certo? Como a forma reduzida desse polinômio. Muito bem. Então, agora, a nossa fração ficou como o y ao quadrado menos y menos 30 sobre um y ao quadrado menos 3y
menos 18 ficou como y mais 5, então a forma reduzida, vezes 1y menos 6, dividido por y mais 3, vezes y menos 6. E aqui, então, nós podemos cortar esses dois termos e sobra só y mais 5 sobre y mais 3, portanto, a forma é reduzida dessa fração, ok? Muito bem, agora vamos recordar algumas operações que nós fazemos com frações, que nós realizamos com frações. Então, as mesmas operações, tá certo? A mesma forma de realizar as operações com frações com números, elas se repetem para as expressões algébricas, ok? Para as expressões fracionárias, as expressões racionais que nós vamos usar lá na frente. Então, só para retomar com vocês, para vocês recordarem as operações com frações, tá? Esse primeiro passo aqui, para depois nós fazermos as operações com as frações envolvendo as expressões algébricas. Então, olha só, se nós temos aqui uma soma de duas frações, onde o denominador é o mesmo, então um A sobre B mais um C sobre B, nós simplesmente fazemos a soma de A mais C dividido por B. Então, por exemplo, um 4/5 mais um 3/5, repetimos o 5 aqui, né? O denominador é o mesmo, e somamos 4 mais 3, isso é 7/5, tá certo? Suponha agora que nós temos a soma de duas frações com os denominadores diferentes. Então, vocês têm que lembrar que nós temos que tirar o mínimo múltiplo comum, tá certo? E aí, como que nós calculamos esse mínimo múltiplo comum? É a multiplicação, então, desses dois valores, né? De B vezes D. Então, esse é o mínimo múltiplo comum. E aí, como que nós fazemos agora com a parte do numerador? Bom, eu pego esse meu mínimo comum e divido pela primeira fração. Então, B vezes D dividido por B, pelo primeiro denominador aqui. Dividido por B, vai me sobrar só o D. E D vezes A, então fica A vezes D. Mais, né, a operação, B vezes D dividido por D, o D com o D cancela, sobra apenas o B, B vezes C, tá ok? Então, 2/3 mais 4/5, o mínimo múltiplo comum é o 3 vezes 5, que no caso aqui é 15, e agora eu faço 3 vezes 5, ou 15, dividido por 3 é 5 vezes 2, 10, ok? 15 dividido por 5 é 3 vezes 4, 12. Então, 10 mais 12, 22 sobre 15. A multiplicação de duas frações é direto, fazemos a multiplicação. Então, A sobre B vezes C sobre D é simplesmente A vezes C, então os termos do numerador multiplicados, dividido por B vezes D, os termos do denominador multiplicados. Então, 7/2 vezes 4/3 é 7 vezes 4, que é 28, dividido por 2 vezes 3, que é 6, ok? E na divisão, para vocês relembrarem, quando eu tenho a divisão de duas frações, então, A sobre B dividido por D por C sobre D, nós conservamos a primeira fração, então, A sobre B a gente repete e multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, o que é denominador passa a ser numerador, o que era numerador passa a ser denominador. Então, nós ficamos com A vezes D sobre B vezes C. Então, aqui um exemplo, 2/3 dividido por 4/5 é a mesma coisa que conserva a primeira, então 2/3 que multiplica 4/5 invertido é 5/4, tá ok? E aí, procedemos à multiplicação. Normalmente, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 4, 12, 10 sobre 12, nós podemos simplificar, né? Dividir por 2 em cima e embaixo, ainda, e aí ficamos com 5/6, ok? Então, vamos agora aplicar essas regrinhas das operações, né? Com as frações, com os números, para as expressões racionais, tá certo? Então, vamos supor que eu tenho aqui essa primeira fração, 2x² mais 11x menos 21, dividido por 1x³ mais 2x² mais 4x, que multiplica x³ menos 8 sobre 1x² mais 5x menos 14. Muito bem. Então, vamos resolver essa multiplicação de duas frações. Então, a primeira coisa, antes de começarmos a
a conta, né? É que primeiro nós temos que reduzir as frações, tá certo? Então, vamos começar com esse primeiro termo, o 2x² mais 11x menos 21. Então, nós vamos precisar encontrar as raízes desse primeiro polinômio. Então, lembrando, né, as raízes têm que ser o quê? Dois números que multiplicados dão igual ao coeficiente 2 vezes o menos 21, então, menos 42, e que somados dão 11, tá certo? As duas raízes. Muito bem. Bom, aí já vou dizer para vocês quais são essas duas raízes, e aí vocês podem verificar, tá certo? As duas raízes são menos 3 e 14, tá ok? Porque se eu pegar e multiplicar menos 3 por 14, isso dá menos 42, e eu somar 14 mais menos 3, isso é 11, tá ok? Muito bem. E aí, podemos reescrever, então, de uma forma conveniente, 2x² menos 3x mais 14x menos 21. E aqui, então, nós podemos colocar o x em evidência, e isso fica 2x menos 3, que multiplica aqui, somado. Podemos pôr 7 em evidência, fica 2x, né, menos 3, ok? Porque 7 vezes 2x é 14x, 7 vezes menos 3, menos 21. E daí, então, isso fica um 2x menos 3, que multiplica um x mais 7, a forma reduzida para esse primeiro polinômio, ok? Aqui, para o segundo polinômio, nós podemos colocar os fatores comuns em evidência. Estão vendo que aqui tem x e aqui também, tá ok? Então, vamos escrever essa parte do x² mais 2x² mais 4x, colocando os termos em evidência. Então, isso é x² mais 2x mais 4. Aliás, aqui, isso, x² mais 2x mais 4. Muito bem. Vamos fazer a mesma coisa com a outra fração, x³ menos 8, tá? Nós podemos relembrar que isso daqui é um x³ menos 1, 2 ao cubo, tá ok? E aqui, então, nós temos a diferença de 2 cubos. Se vocês retomarem lá a nossa aulinha, de fatoração, vocês vão ver que nós podemos escrever esse x³ menos 2 ao cubo como sendo vou continuar aqui, x menos 2, que multiplica um x² mais 2x mais 4, ok? Vocês têm que retomar lá a aulinha para relembrar como resolvemos isso daqui, tá certo? E, por fim, falta só esse termo aqui, 1x² mais 5x menos 14. De novo, nós temos que encontrar as raízes, tá certo? Então, do x² mais 5x menos 14. E eu já vou dizer para vocês de novo, as raízes são x1 igual a 7, x2 igual a menos 2, tá certo? E, então, nós podemos escrever a forma reduzida como sendo 1x menos 2, que multiplica 1x mais 7, tá certo? Então, vamos substituir tudo que nós encontramos até agora, tá? Para resolver, então, a nossa multiplicação. Então, nós ficamos com o seguinte, né? Vou reescrever aqui a nossa fração original, um 2x² mais 11x menos 21, dividido por 1x³ mais 2x² mais 4x, que multiplica x³ menos 8 sobre x² mais 5x menos 14. Então, isso, agora eu substituo
todas as reduções que nós fizemos, tá certo? Então, para esse primeiro termo, tinha ficado um 2x menos 3, que multiplica x mais 7. Para esse denominador, tinha ficado x, que multiplica x ao quadrado, mais 2x mais 4. Então, multiplicação, que é a operação que nós estamos fazendo. Esse primeiro termo é um x menos 2, que multiplica x ao quadrado, mais 2x mais 4. Ok? E aqui, esse outro termo, um x menos 2, que multiplica 1x mais 7. Então, agora, vemos que nós podemos cancelar alguns termos. Por exemplo, x mais 7 é uma multiplicação, então eu posso cancelar com esse outro x mais 7. O que mais que nós podemos cancelar? X menos 2 com x menos 2. E também podemos cancelar, aqui vou escolher uma cor de tinta diferente, esse x ao quadrado mais 2x mais 4 com x ao quadrado mais 2x mais 4. Então, olha como nós simplificamos bem e ficamos com 2x menos 3, tá ok? Aqui de cima, dividido por x. Esse produto aqui dessas duas expressões racionais resultam em 2x menos 3 sobre x, tá ok? Muito bem, vamos ver o domínio agora, tá certo? Bom, nós vemos já que, como não existe divisão por zero, x tem que ser diferente de zero, tá certo? Se nós pegarmos as expressões originais, então aqui, por exemplo, no x ao cubo menos 8, nós vemos que o x tem que ser diferente de 2, porque 2 ao cubo é 8, 8 menos 8 é 0, e na multiplicação, então, isso tudo vai para 0, então, por causa disso, x tem que ser diferente também de 2, tá certo? Dessa primeira expressão aqui, 2x ao quadrado mais 11x menos 21, nós vemos que o x tem que ser diferente de menos 7, porque se for menos 7, isso vai resultar para a gente numa multiplicação que é 0, tá ok? Então, qual é o domínio? Então, lembrem-se sempre que vocês, para definirem um domínio, tem que olhar não apenas a parte reduzida, tá certo? A operação, a fração reduzida, mas também vocês têm que olhar os polinômios originais, tá ok? As expressões originais, para verificar se o resultado vai dar 0. Se der 0, né, a gente não pode, esses números não entram no domínio, tá ok? Muito bem, então qual é o domínio? O domínio é de todos os números reais, exceto x igual a 0, x igual a 2 e x igual a menos 7, tá certo? Muito bem. Esse outro exemplo aqui, eu vou deixar para que vocês resolvam, tá certo? Eu só vou dizer aqui a resposta, então, de novo, e vou dar algumas dicas, tá certo? Então, x ao cubo mais 1 dividido por x ao quadrado menos x menos 2, dividido, então, é a primeira fração, dividida por uma segunda fração, que é x ao quadrado menos x mais 1, dividido por x ao quadrado menos 4x mais 4, tá certo? Então, eu vou dar algumas dicas. Por exemplo, né, para esse nosso primeiro termo aqui, do x ao cubo mais 1, vocês têm que usar o produto notável. Lembrando que a ao cubo mais 1b ao cubo é igual a 1a mais b, que multiplica 1a quadrado menos ab mais b ao quadrado. Então, vejam, quem é o a e quem é o b aqui pra gente, né? O a é o x e o b seria o 1, 1 ao cubo é 1, tá certo? Então, vocês reescrevam essa parte aqui usando o produto notável. Muito bem. Aqui, para o x ao quadrado menos 4x mais 4, vocês podem lembrar também de a menos b ao quadrado. Isso é a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Também vem lá de produtos notáveis, tá ok? Da nossa aulinha de produtos notáveis. E aí, então, vocês podem reescrever esse termo aqui, tá certo? Eu acho que eu vou colocar aqui numa cor diferente. Então, esse termo aqui, vocês podem usar essa
esse produto aqui, notável, essa propriedade, tá certo? Para que vocês consigam reescrever aquele número ali, tá certo? Aquele polinômio, não um número, é um polinômio. Muito bem. Para esse outro termo aqui, vocês podem encontrar as raízes, tá certo? E aí, fazendo isso, eu garanto para vocês, então, no x ao quadrado menos x menos 2, vocês procurem as raízes, tá certo? Como eu mostrei nos exemplos anteriores e também lá nas nossas aulinhas de fatoração. E aí vocês vão ver que nem vão precisar se preocupar com esse outro termo, tá certo? Ele vai ser cancelado aí no caminho. O resultado que vocês têm que encontrar, então, é x menos 2, o resultado dessa divisão, tá certo? De duas frações, e o domínio, os números reais, exceto o menos 1 e o 2, tá ok? Aqui o 2 é direto, né? Tá certo? Olhando já a resposta, né? Vocês veem, e o menos 1 vem aqui, tá certo? Das expressões originais. Muito bem. Mais um exemplo de uma operação com expressões racionais. Agora aqui nós temos uma soma, tá certo? Então, lembrando lá do nosso exemplo numérico, tá certo? Nas operações, nós temos então que a primeira coisa a fazer é tirar o mínimo múltiplo comum, tá certo? Que é simplesmente o produto aqui entre os dois denominadores, então o 3x menos 2 e o x menos 5, ok? Então, nós vamos reescrever aqui, colocando o 3x menos 2, o produto de x menos 5, e agora vamos fazer o procedimento. 3x menos 2 vezes x menos 5 dividido por 3x menos 2 vai sobrar x menos 5, vezes x, então isso é x menos 5, ok? Mais 3x menos 2 vezes x menos 5 dividido por x menos 5 sobra o 3x menos 2, que vezes 3 é 3 vezes 3x menos 2, ok? Então, resolvendo aqui, eu vou aplicar a distributiva. Então, isso vai ser um x ao quadrado menos 5x, e aqui também, mais 9x menos 6, tá certo? Dividido por 3x menos 2, x menos 5. Muito bem. Tá certo? E isso aqui, então, é igual, aqui eu posso resolver, não é? X ao quadrado mais 4x menos 6 sobre 3x menos 2, que multiplica x menos 5, tá certo? Então, eu vou dizer para vocês já que esse polinômio aqui, ele não é possível de ser fatorado, tá ok? Ele é um polinômio dito polinômio primo. Então, nós não conseguimos encontrar raízes de forma a reduzi-lo, tá? A escrevê-lo na forma reduzida. E, portanto, a resposta, então, para essa nossa soma é um x ao quadrado mais 4x menos 6 sobre 3x menos 2, que multiplica x menos 5. Agora, aqui é um exemplo bastante importante, tá ok? Para esse cálculo de mínimo múltiplo comum, em cálculo. Então, olha só, nós temos aqui uma mistura de soma e subtração, e os denominadores são todos diferentes, tá ok? Então, vamos primeiro olhar cada um dos termos e tentar reduzir cada um deles, tá certo? Tentar fatorar cada um deles. Então, vamos pegar aqui primeiro o 2 sobre x ao quadrado menos 2x. Nós podemos fatorar o x ao quadrado menos 2x colocando x em evidência. Então, isso vai ficar x menos 2. Ótimo. Esse segundo termo aqui é só 1 sobre x, não tem como reduzir mais isso. E o terceiro termo aqui, um 3 sobre um x ao quadrado menos 4. Esse x ao quadrado menos 4 nós também podemos fatorar. Nós podemos reduzir e escrever o x ao quadrado menos 4. Olhem só, como um x ao quadrado menos um 2 ao quadrado. E isso, lá da nossa aulinha de fatoração, se vocês lembrarem, é x menos 2 vezes x mais 2, ok? Então, vamos reescrever essa soma agora com essas reduções que nós encontramos aqui, tá certo? Então,
eu vou reescrever aqui. Isso vai ser 1, 2. A forma reduzida do x ao quadrado menos 2x é x menos 2, mais 1 sobre x, menos 3 sobre x menos 2, x mais 2. Ótimo, muito bem. Então, agora como é que eu tiro o mínimo disso, o mínimo múltiplo disso aqui, o mínimo múltiplo comum? Então, olha, aqui eu tenho um termo x menos 2, aqui também, aqui eu tenho um termo x e aqui também, tá certo? Então, o mínimo aqui vai ser a multiplicação dos termos, sendo que os repetidos eles vão aparecer uma única vez, tá ok? Portanto, nós vamos ficar com o seguinte, eu vou repetir aqui, tá? O 2 sobre x menos 2, mais um 1 sobre x, só para não perdermos a sequência. Então, o mínimo disso é, vejam, aqui tem um x, não apareceu. Isso é x menos 2, x mais 2, ok? Então, os termos que estão repetidos, eles vão aparecer uma única vez no mínimo múltiplo comum, tá certo? No denominador. E agora, vamos fazer a mesma coisa. X vezes x menos 2 vezes x mais 2 dividido por x menos 2, vai sobrar só o x mais 2 vezes 2x mais 2, mais, né, a operação, x menos 2, x mais 2 dividido por x, sobra o x menos 2, x mais 2, tá certo? E menos tudo isso, dividido por isso, vai sobrar só o x vezes 3x, tá? Pronto. E agora, vamos resolver tudo isso. Então, eu posso aplicar aqui a distributiva, vai voltar 1, 2x mais 4, mais, aqui, olha, x ao quadrado, então, mais x ao quadrado, x vezes mais 2, então, mais 2x, menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes mais 2, menos 4, menos o 3x, sobre x menos 2, x mais 2. Ok? Muito bem. E agora, vejam que nós podemos cancelar alguns termos, né? Mais 4 com menos 4, mais 2x com menos 2x, tá certo? E aí, então, nós podemos reescrever isso como simplesmente x ao quadrado, daqui. Esse 2x menos 3x é menos x, sobre, né, o x menos 2, x mais 2, ok? E agora, nós ainda podemos pôr aqui o x em evidência, isso fica x menos 1 sobre x menos 2, x mais 2, x com x eu posso cancelar, e por fim, então, x menos 1, x menos 2, x mais 2 é o nosso resultado, tá certo? É a resposta daquela nossa soma, que vai estar definida para todo o conjunto de números reais, exceto x igual a 0, x igual a 2 e x menos 2. Ou seja, é o conjunto dos números reais, exceto 0, 2 e menos 2. Então, x tem que ser diferente de 0, diferente de 2 e diferente de menos 2, tá ok? Então, a propriedade importante é que mesmo que eu tenha termos repetidos, eles vão aparecer aqui uma única vez, tá certo? Na multiplicação. Então, é muito importante. Vamos aqui, então, agora, para a simplificação de frações compostas. O que são frações compostas, né? Então, veja que nós temos aqui no numerador dessa fração, tá ok? Uma operação entre um número e uma fração. E aqui embaixo também uma operação entre um número e mais outra fração, tá ok? Então, esse tipo de problema, ou esse tipo de fração é chamado de fração composta, tá certo? Então, como que nós vamos resolver aqui, simplificar essa fraçãozinha, tá certo? Muito bem.
Então, vejam que nós temos aqui a fração principal, tá ok? E aqui nós vamos fazer como fizemos nos outros casos. Aqui é uma subtração, então nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum. De 3 aqui é dividido por 1, certo? Então, 1 vezes x mais 2 é só o x mais 2, então o denominador aqui em cima, x mais 2, que dividido por 1 é x mais 2, que vezes 3 é 3, que multiplica x mais 2. E x mais 2 dividido por x mais 2 é 1, que vezes menos 7, né? Daqui da operação, menos 7. Dividido, o traço principal, aqui embaixo é x menos 3. X menos 3 dividido por 1 é x menos 3 vezes 1. X menos 3, deixa eu aumentar um pouquinho mais, menos x menos 3 dividido por x menos 3 é 1, que vezes 1 é 1. Tá ok? Pronto. E agora, lembrando a nossa regrinha, tá certo? Bom, nós podemos agora distribuir aqui. Isso vai ficar 3x mais 6 menos 7 sobre x mais 2. E aqui vai ficar x menos 3 menos 1. Isso é x menos 4 sobre x menos 3. Aqui em cima eu ainda posso resolver, porque mais 6 com menos 7 é menos 1, tá certo? Então, eu já vou colocar aqui direto 3x menos 1, tá certo? Muito bem. E agora, divisão de duas frações. Conservamos a primeira fração e invertemos a segunda, tá certo? Então, isso vai ficar 3x menos 1 dividido por x mais 2, que multiplica o inverso da segunda. X menos 3 sobre x menos 4, e isso, portanto, é a forma reduzida simplificada dessa fração composta, tá certo? Eu posso pôr aqui entre parênteses os termos para facilitar a visualização, e é isso, ok? E os domínios, então, vocês vão poder verificar todos os números reais, exceto o 3, o menos 2 e o 4, ok? Bom, então aqui eu vou deixar para vocês fazerem essa simplificação dessa fração composta aqui, tá certo? Eu só vou dar algumas dicas para vocês. Então, como fizemos no exemplo, tirem o mínimo, tá ok? Do primeiro termo da fração e do segundo termo, então desse numerador, desse denominador, tá ok? E aí, depois vocês façam as distributivas e depois vocês vão simplificar. Então, vocês vão fatorar os polinômios que vão surgir, tá certo? Usando tudo aquilo que nós já aprendemos de fatoração, de produtos notáveis. Vocês vão calcular raízes, vocês vão encontrar as raízes, tá certo? Para os polinômios que vão aparecer. E vocês vão chegar, então, nessa fraçãozinha simplificada, tá ok? E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Até a próxima aula e bom estudo!